Olá, bem-vindo a mais um encontro da aula de Introdução à Pesquisa Científica. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre ferramentas que você poderá utilizar para a confecção do seu trabalho de pesquisa, propriamente para a elaboração do texto, do chamado texto científico. Lembram? Já que a pesquisa é científica, a gente pode também falar que o texto é científico. Então, vamos abordar essas ferramentas, mais algumas, e especificamente para a elaboração do texto. Quando se constrói um problema de pesquisa e uma hipótese e os objetivos, já dissemos que é necessário realizar uma vasta pesquisa bibliográfica para você ter conhecimento sobre o tema, sobre os conteúdos que já foram abordados. E existem várias formas de você ter acesso a esse arquivo e apresentar principalmente o que foi lido, ou seja, você faz o levantamento, não é? Você acessa a biblioteca online, acessa a biblioteca física, faz a separação desses textos, desses livros, desses artigos, dessas teses, jornais, revistas, enfim, você está lá diante de todo aquele material. E agora, o que eu faço? Bom, a primeira recomendação é uma boa leitura, não é isso? Já falamos em algum momento da importância da leitura, mas me permita agora retomar esse assunto. A leitura vai ser a ferramenta básica para você dentro da pesquisa científica, ou seja, é preciso ler, é preciso se debruçar sobre esses textos e fazer leituras, para que você possa, tá lembrado? Mergulhar na piscina. Mergulhar na piscina é só através da leitura, é você ler. Só que veja, é preciso que você saiba preparar essas leituras. O que vou ler? Não é isso? Vou sair lendo tudo? Não, senão a sua produção não será eficiente. Você, inclusive, vai desanimar, achando que fica muito cansativo e vai se perder no meio. Mas veja, já falamos sobre o processo metodológico, falamos sobre as etapas de pesquisa, lembram aquelas partes, a formulação, etc. Então, com essas ideias em mente, mesmo que você ainda não tenha elaborado totalmente o seu processo, faça uma separação dos livros, não é isso? Faça uma pequena exploração dentro da bibliografia, chamada pesquisa exploratória. Abra os livros. Os livros, você não precisa ir direto e começar a ler. Às vezes você separa um livro lá, 200, 300 páginas, que desânimo. Calma, todo livro tem o seu índice, tem o seu sumário. Eu recomendo a você que leia muitas vezes a introdução de um livro. A introdução vai te dar uma ideia clara do que tem dentro daquele livro e se ele é interessante para você ou não, assim como o sumário, o índice, como você conhece. Verifique se dentro desse livro existe conteúdo do seu interesse, se é realmente aquilo que você está buscando para a sua pesquisa. Então, fazendo essa seleção, primeiro do material, vamos dizer assim, da matéria-prima, vai ficar muito mais fácil. Você sendo seletivo, você fazendo cortes, você terá uma quantidade boa de conteúdo, uma quantidade adequada de textos para leitura que vão te ajudar nessa pesquisa, mas não um universo tão infinito que você simplesmente não consiga nem saber por onde começar. Quando eu falo de livros, veja, você está antenado na informática. Quando eu me refiro a livros, a textos, você pode fazer essa pesquisa seja fisicamente indo retirar o livro da biblioteca, da prateleira, mas também você pode fazer o acesso pela internet. Mesmo assim, a confusão, se você começar a separar sem nenhum critério, vai ser grande, não é? Já tentou fazer uma pesquisa de qualquer maneira, lançando uma palavra qualquer, sem nenhum foco, sem nenhuma delimitação? O que vai acontecer? Vai aparecer uma infinidade, não é, de conteúdo para você ler. E você vai entrar com certeza em desespero e em desânimo. Então, pense nisso da próxima vez que você for fazer uma pesquisa. Tente focar,
Tente saber exatamente o que é que você precisa pesquisar. Você já elaborou a sua questão de pesquisa? Já pensou qual é o ponto de vista que você quer abordar? Então, a partir daí, sim, a partir daí você vai selecionar esse conteúdo. E selecionando, você vai começar a trabalhar. Para você trabalhar, é óbvio, precisa da leitura. Veja, o que eu te recomendo é que você, inicialmente, depois da seleção, faça uma boa leitura, direto, sabe, sem pensar em nada, apenas dando entendimento. Veja, é importante que você abra um espaço para estudo. Então, no momento que você selecionou, que você vai se dedicar a essa leitura, que você vai começar a sua pesquisa, não é possível que você esteja concentrado em outra coisa. Você precisa dar atenção a isso. Somente assim a leitura vai ser efetiva e produtiva. Entre na leitura, faça uma leitura geral para entender do que está se tratando e para dar mais certeza de que aquilo que você selecionou é o que você precisa. Feito isso, recomece a leitura do texto que você escolheu. E aí sim, aí comece a aplicar técnicas, como por exemplo, a sublinha. Você já deve ter feito muita sublinha em texto, eu tenho certeza. Agora, conta uma coisa para mim. Você é daquela pessoa que pega um marca-texto e começa a marcar do começo e vai até o fim? E quando você olha o texto, ele está inteirinho marcado? Então, eu vou te fazer uma recomendação. Isso não vai ser eficiente para o seu estudo. Se você marcou o texto inteiro, é sinal de que você não conseguiu ainda destacar as partes principais. Todo texto tem partes principais. A sublinha é uma técnica muito eficiente para o estudo. Ela vai te ajudar muito nos próximos passos que eu vou te apresentar, nas formas que você vai conseguir extrair o material para a sua pesquisa. Mas veja, é preciso que você realmente leia o texto e que você dê entendimento. Minha sugestão, depois da leitura geral, faça uma leitura mais pausada, parágrafo por parágrafo. Leia o parágrafo, verifique em cada parágrafo quais são as palavras ou a frase que resume o conteúdo daquele parágrafo. Tente começar a fazer esse exercício, faça a sublinha apenas naquelas palavras, apenas naquela frase. Você já começou a trabalhar com o material que você selecionou. Outra forma, depois da sublinha, de você realmente conseguir captar o conteúdo do texto que você está lendo, é você usar um esquema. O esquema é muito importante e o esquema vai te ajudar não só a extrair conteúdos, mas a estudar. Aqui eu faço um parêntese, uma dica para você. Esquema é muito importante. É importante, por exemplo, quando você tem um volume muito grande de matéria para estudar, né, daquela disciplina, você fica meio desesperado. Tente da próxima vez aplicar a técnica da sublinha e depois da sublinha faça um esquema. Um esquema a gente utiliza setas, a gente utiliza quadrados, sabe fluxograma? Você já deve ter ouvido falar. Procure montar pequenos esquemas, pequenos fluxogramas do texto que o professor ou o livro que você precisa estudar e vá relacionando as ideias. Centralize o tema e com as setas você vai correlacionando todas as ideias que tem ali. Eu tenho certeza que com esquemas você vai conseguir estudar de uma maneira muito mais prática e vai se lembrar muito mais. E melhor do que isso, vai esquecer de ficar decorando, não é? Lendo aquele monte de coisa e tentando gravar. Ao contrário, vai absorver. Então, dentro da pesquisa, você terá que lidar com esse conteúdo, você concorda? Então, eu oriento que você faça isso. Primeiro, utilize a técnica da sublinha, passe essa técnica para um esquema e, a partir daí, você tem as ideias principais contidas no texto. Olha que bacana! A partir de agora, você está preparado para começar a construir os conteúdos que vão te ajudar a fazer o quê? Belos textos, belos conteúdos para o seu trabalho. Vamos ver como é que a gente faz isso? Além das técnicas? Vamos lá. Quando você constrói, então, um problema de pesquisa em objetivo, necessariamente você tem que ter essas informações bibliográficas. Além, é claro, né, do que nós já falamos, das entrevistas, dos questionários.
Como arquivar toda essa informação? Desse conteúdo todo que eu li, que eu selecionei, como eu vou classificar? Como eu vou colocar de uma maneira mais prática, mais rápida para minha consulta e para que eu possa criar os meus textos? Muito bem, existem algumas formas. Uma delas é o resumo, outra é o fichamento e a outra é a chamada resenha. Eu tenho certeza que o primeiro, o resumo, você já deve ter feito muitos, não é isso? Ao longo da sua vida acadêmica, na escola, em qualquer nível, não é? Talvez tenha feito algumas resenhas e conheça o fichamento. Mas vamos lá. Resumo. O que é o resumo? Bom, o resumo é uma condensação de um texto. Ou seja, resumir é o quê? Diminuir, ok? É condensar. No caso, o quê? Um texto, certo? Um texto que você vai ler. Você pode resumir qualquer tipo ou tamanho de texto. Você pode resumir uma nota explicativa, uma notícia, um artigo, você pode resumir capítulos de livro e você pode inclusive resumir um livro se você quiser. Claro que cada um com a sua mão de obra proporcional ao seu tamanho, mas é possível você condensar. Para que você faça um resumo, você passa por duas etapas, por duas fases. Primeiro, é preciso ter a compreensão do texto, ok? Então, resumir é, primeiro, compreender o texto e, em segundo, elaborar um novo texto, tá ok? Dependendo de como você aprendeu o que é resumo, você deve estar um pouco assustado ou até espantado. Mas como elaborar um novo? Não é para eu pegar só as partes principais do anterior? Sim, é as partes principais do anterior, mas veja, não se esqueça, você não pode ficar pintando o texto e simplesmente extrair o que você pintou e grudar uma frase ou uma palavra na outra. O que vai acontecer nesse caso é a que a gente chama de coxa de retalhos. A gente já falou disso nesse curso. Ou seja, quando uma outra pessoa ler esse texto, ela não vai entender absolutamente nada do que está escrito ali. Por quê? As ideias não terão ligação. Você simplesmente fez um recorte. É como se você pegasse uma tesoura, sabe quando as crianças fazem recorte? Você recortou e foi colando. Na hora de ler, você não vai entender. É certeza absoluta. Tente fazer o teste. Faça um recorte e tente depois explicar o que você recortou. Você vai ver, não tem sentido. Então, resumir é você condensar as ideias, extrair as ideias principais e elaborar um novo. Ou seja, resumir tem que respeitar o sentido, tem que respeitar a estrutura, a enunciação, inclusive o tempo que foi colocado dentro do texto. Isso é resumir. Você tem que respeitar, ou seja, um texto de qualquer autor, de qualquer tamanho, de qualquer tipo, é um conjunto de ideias. O autor que resolveu escrever aquele livro, aquele artigo, aquele capítulo, enfim, o que você está lendo, ele teve uma ideia. E aí ele resolveu escrever. E a ideia dele, inclusive, ela está ordenada, não é? Ela tem um começo, um meio e um fim. É como se fosse uma receita de bolo. Veja, se você pegar uma receita de bolo e começar do meio, do fim, de repente pode dar certo, mas muito provável que não vai dar tão certo assim, não é isso? Principalmente com receitas de bolo. Então, toma cuidado, quando você faz resumo, que você faz esse recorte, você está fazendo isso, você não está respeitando a sequência da receita. Então, você está o quê? Transformando o texto do autor original. Então, você não está resumindo a ideia do autor. Você mexeu na ideia do autor. Está entendido? Então, resumir é usar de técnicas de sublinha, usar de esquemas, é você criar um novo texto, mas veja, você precisa passar exatamente a mesma informação que o autor colocou no texto original. Isso é manter o sentido, a estrutura. Deu para entender? Muito bem.
E para que eu vou fazer resumo? Você está se perguntando. Ora, porque nós falamos até agora. Você precisa construir o quê? A sua redação, não é isso? A sua redação científica, os seus textos. Para isso você vai usar o quê? Você vai usar de resumos, não é? As informações que os resumos trazem. Lembra? O fichamento, que nós veremos, e a resenha. Então, para isso você vai fazer resumos. Pega todo esse material e começa a descrever esses resumos que você selecionou das suas obras que você separou, que você fez a leitura do texto completo. Veja, quando você faz leitura e procede a resumos, você precisa ter alguns cuidados, como por exemplo, saber a origem, não é? Então é importante você selecionar, se você tirou da internet, saber, não é, qual foi o local. Então, grave o endereço, grave o nome do autor, o que a gente chama de informação bibliográfica, né? Não esqueça, esses dados vão ser muito importantes lá no final. Você precisa ter isso. Então, você não pode simplesmente pegar um texto e esquecer de onde saiu. Não esqueça, resumir, como já dito, é ideia de outra pessoa. Portanto, você não pode se apropriar da ideia de outra pessoa. É importante que você descreva toda a forma como foi feito aquele texto, se existe algum método de pesquisa, por exemplo, se você pegou um artigo também científico para usar como base, não esqueça, veja qual foi o método na pesquisa utilizada e desenvolvida, descreva com cuidado todos os resultados que aquele autor anterior também utilizou. Isso é muito importante na composição do seu resumo. Ou seja, procure, não é, com a sublinha, com os esquemas, fazer um esboço, não é? Captando as ideias, né? Buscando a ideia central do texto. Do que trata? Então, faça-se alguns questionamentos. Do que trata o texto? O que esse texto pretende demonstrar? Qual é a relação dessa leitura com o que eu estou procurando? Em qual parte da minha pesquisa será importante utilizar esse resumo? Então, busque questionamentos. E como o autor colocou, como ele expressa a sua ideia. Essas são algumas orientações de como fazer o resumo. E sempre observando, não é? Como ele elaborou, como ele adicionou palavras, não é? A forma é muito importante. Palavras como da mesma forma, da mesma maneira, porém, entretanto, outra parte. Tome muito cuidado, portanto, por isso, em decorrência, leia com muita atenção para que você entenda o significado. Uma grande orientação é: não tenha medo do dicionário. Procure, se você não entendeu o que o autor colocou, é importante que você o faça, que você tenha em mãos para que você entenda. Não é possível você elaborar bons resumos se você não entendeu o que foi colocado. Às vezes, uma palavra é suficiente para que você realmente pare, para que se paralise naquele processo. E aí o sistema, o seu processo, né, o seu sistema, a adoção desse procedimento de estudo ficará emperrado. Você, inclusive, irá desanimar. Então, não tenha medo. Tá? O dicionário está aí para isso. Hoje a facilidade é grande, consulte. É uma forma de você melhorar o seu vocabulário, o seu discurso, e você estará o quê? Completando de maneira mais adequada toda essa proposição de fazer os resumos, verificando exatamente as ideias. Veja, antes de terminar o seu resumo, tem que fazer uma leitura, não é? Uma leitura para compreender o sentido de cada parte. Não é? Anote, faça realmente uma leitura crítica. Quando a gente fala uma leitura crítica, não é de você se criticar, não é algo pejorativo. A questão crítica é você dizer: realmente eu consegui passar para o meu texto o que está escrito aqui? Ou houve alguma... Ele disse porém, e eu não entendi o porém. Não é? Ele disse como consequência e eu modifiquei o texto.
eu mudei a ideia do autor, ele somou, eu subtraí. Então aí você tem que ter cuidado, porque alguém que vai ler o seu trabalho pode conhecer o trabalho do autor e verificar o quê? Essa discrepância de ideias, não é isso? Não aposte, as pessoas conhecem, não é? As pessoas estudam, as pessoas leem, tá certo? Então é muito importante que você procure fazer os resumos tendo em mente essa estrutura e as palavras-chave. Não esqueça, as palavras-chave, o que são palavras-chave? É o sentido, é o foco. Não importa qual é o tamanho do texto que você está trabalhando, pode ser o tamanho que for, todo trabalho que você está pesquisando, que você lê e que você está resumindo, você terá sempre as palavras-chave. Resumir, num primeiro momento, pode parecer algo impensado, difícil, não é? Mas não é. Veja, é muito importante que você aprenda a resumir. O resumo vai te ajudar, como eu já disse, muito, não só para que você possa fazer você mesmo os seus trabalhos, que você se torne independente na elaboração de qualquer tipo de trabalho, mas você evitará uma coisa muito chata, que é simplesmente copiar, não é isso? Não tenho condições, não sei fazer textos, não sei elaborar, preciso entregar trabalho, vou copiar. Não faça isso, você não precisa disso. Você tem aqui as orientações para fazer bons resumos, para fazer bons textos. Nós vamos estar sequenciando, não é? Essas formas de você elaborar textos, como, por exemplo, com os fichamentos, que nós já falamos, e também com a resenha, tá ok? E podemos até falar dos vários tipos de resumo que você pode elaborar. Você pode ter certeza que isso, num primeiro momento, pode parecer um pouquinho trabalhoso, não é? Pode parecer um pouquinho difícil, mas veja, é a falta de hábito, é a falta de costume, né? Como dizem, vamos treinar? Vamos aplicar essas técnicas? Comece agora, nunca é tarde. Eu tenho certeza que tudo vai dar resultado. Você está aqui para isso, não é isso? Vamos lá? Eu espero você, nós vamos dar uma pausa, mas a gente volta. Vamos falar de novo desse conteúdo, vamos retomar e vamos avançar no fichamento e na resenha, tá ok? Eu espero você.